bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alô, meus amigos que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, donas de casa, bom dia. Alô, empregadas domésticas. Já sei, ontem foi feriado, mas você não teve folga. Eu também não tive. Empregadas domésticas que trabalham muito, muito, muito e que só folgam no domingo. Bom dia, garotada. Garotada que está aguardando as férias. Logo, logo as férias estarão aí. Mês de julho, mês das férias. Mês de praia. Mês de julho é um bom mês para garotada. Garotada boa do... Com 86 anos de idade e 50 de profissão, Cenoura Abravanel, ou simplesmente Silvio Santos, faz parte da história da TV brasileira. A vida de um dos mais importantes nomes da comunicação brasileira já foi contada em samba-enredo, em documentários na TV e até em exposição no Museu da Imagem e do Som. Apesar de ser um personagem muito conhecido, Silvio Santos tem uma história que vai além dos programas de TV e do rádio. Para ser mais preciso, vai além da história do empresário de sucesso que começou a carreira como camelô. Se tivesse que contar a minha história desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô, ou desde a escola pública, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce, eu acho que dariam 3 ou 4 volumes. Engana-se quem pensa que o filho do grego Alberto Abravanel com a turca Rebeca Caro começou a ganhar dinheiro como camelô. Os primeiros trocados foram ganhos em apostas com jogadores nos salões de sinuca na Lapa Antiga, no Rio de Janeiro, centro da malandragem carioca. Conhecedor dos bons tacos da região, o garoto esperava apostadores estranhos e os desafiava. Como era menor de idade, se escondia das autoridades atrás da geladeira, que separava o salão de jogo do bar. Ainda garoto, decidiu ganhar dinheiro e teve uma boa ideia. Descobriu ali mesmo, na Avenida Rio Branco, o seu Augusto. Notou que ele era diferente. Explicava cada detalhe do seu produto para os compradores, e isso dava resultado. Enquanto os concorrentes vendiam 6 canetas, seu Augusto vendia dúzias. Então, Silvio descobriu onde as canetas eram compradas no atacado e montou sua própria banca, longe de seu Augusto, mas com um plus: fazia show de mágica para atrair sua clientela. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sumia com dedal na orelha, tirava botão do nariz, desaparecia com moedas entre os dedos. O sucesso foi tanto que ele precisou contratar 2 pessoas para avisá-lo quando chegava a fiscalização, o famoso Rapa. Rapa, que era seu inferno e que também foi seu céu. Um dia, esses 2 falharam e o diretor de fiscalização da prefeitura tentou impedir que Silvio continuasse exercendo a profissão. Recolheu toda a sua mercadoria. Azar? Nem tanto. Como o fiscal gostava da voz daquele garoto, deu-lhe um cartão de recomendação para um teste de locutor na então Rádio Guanabara. Começa aqui sua carreira de comunicador. E acontece que tinha outros candidatos fazendo o mesmo teste, entre os quais o Chico Anísio. Então foi assim que ele entrou no meio artístico, como locutor de comerciais da Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, levado pelo chefe dos camelôs, que achou a voz dele muito bonita. Com 18 anos, foi servir na Escola de Paraquedista do Exército, em Deodoro, na zona rural do Rio. Soldado Abravanel 392, da Escola de Paraquedista. Mas nas horas vagas, ia trabalhar de graça nas rádios cariocas. Certo dia, ao entrar no show de calouros de Jorge Cury, mudou de vez o seu nome. Sua mãe desde sempre o chamou de Silvio. Ele então, no estalo, disse ao produtor do programa que o seu nome era Silvio Santos, porque, segundo ele, os Santos ajudam. Meu nome completo é Cenoura Abravanel. E é Cenoura porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu, vai. Ele falou: não
Não, o povo judeu vai e eu vou junto. Uma das rádios em que Silvio trabalhou ficava do outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói, e ele voltava sempre por volta de meia-noite, na última barca, a mesma barca em que vinham as meninas do dancing e da boate. Em uma dessas barcas, Silvio ganhou muito dinheiro no começo da vida. O que ele fez? Ele transformou o ambiente triste e monótono quando teve uma ideia de instalar alto-falantes em toda a barca para tocar música. Com a música, o ambiente ficou animado e muitas das meninas começaram a dançar. A água potável da barca era pouca e ninguém tinha o que beber. Ele conseguiu, junto a uma companhia de refrigerantes e cervejas, todo o material e montou um bar dentro da barca. Em pouco tempo, se transformou no maior cliente da revendedora do Rio de Janeiro. Por conta disso, o diretor da Antártica entrou em contato com Silvio e o convidou para ir a São Paulo. Silvio aceitou. A viagem duraria apenas poucos dias, mas São Paulo passou a ser o lar do animador. Tal fato só foi possível graças à vaga de locutor na Rádio Nacional, atual Globo. E você já perdoou? Agora é esperar que o futuro talvez lhe traga aquela felicidade que você merece, aquela felicidade que está faltando para você, que é um amor. E você merece, tá ouvindo? Pela sua carta, Flávia, a gente percebe que você tem muitas qualidades. Talvez, quem sabe, o seu marido um dia se arrependa. E por isto, estou lhe dando hoje com admiração a minha palavra amiga. Como seu salário na rádio não era suficiente, Silvio teve que achar outras formas para ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de amigos, eu vou ser um homem vitorioso. Então ele criou uma revista chamada Brincadeiras pra Você, com palavras cruzadas, charadas e passatempos, que vendia no comércio. Além disso, ele se empenhou na profissão de corretor de anúncios e fazia shows em circos como animador em suas caravanas. Pela fama de ficar vermelho sempre que se envergonhava, ficou conhecido como o Peru que Fala. Mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro Peru que Fala? Não vão dar televisão pra ninguém. Deixa isso pra lá, vai. A partir dessas experiências, Silvio foi chamado por Manoel de Nóbrega para trabalhar em seu programa de grande audiência na Rádio Nacional como animador. Manoel de Nóbrega era o maior nome da Rádio Paulista e um dos maiores artistas do Brasil. Manoel de Nóbrega estava vivendo uma situação complicada no baú da felicidade. Ele pediu para Silvio Santos ajudá-lo, ficando na sede da empresa. Silvio se envolveu com o negócio e viu que, se o baú fosse bem administrado, a empresa se tornaria um grande negócio. Então o Nóbrega acreditou em mim. E eu, sinceramente, naquela época, eu não sabia até onde eu ia chegar, não. Eu estava fazendo 3 meses de experiência, precisava voltar para o Rio. Mas acabei ficando em São Paulo. E acabei fazendo a minha vida em São Paulo. E acabei fazendo tanta coisa que... A situação foi estabilizada. Manoel percebeu o empenho de Silvio e deu o baú da felicidade de presente para o amigo. O baú da felicidade era um sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano e recebia os produtos na época do Natal. O apresentador manteve o sistema de crediário, mas expandiu o negócio, criando lojas em que as pessoas poderiam trocar os carnês quitados tanto por brinquedos quanto eletrodomésticos. Em qualquer lugar do Brasil, compre o carnê do baú agora também no seu correio e entre no... Em 1961, Silvio Santos iniciou sua carreira na televisão. O primeiro programa apresentado por ele foi na TV Paulista e se chamava Vamos Brincar de Forca. Com o sucesso da atração, Silvio decidiu estrear um programa aos domingos. Ele comprou as 2 primeiras horas da programação da TV Paulista, Canal 5, a partir do meio-dia, e as transformou na melhor vitrine que o baú poderia ter. Nascia aí o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornaria famoso em todo o país. No ano seguinte, Silvio Santos criou a Publicidade Silvio Santos Limitada.
5 anos depois, a TV paulista virou a TV Globo e o programa Silvio Santos continuou no ar. Nessa época, a atração conquistou um marco histórico ao ganhar na audiência do programa Jovem Guarda, fenômeno que era exibido pela Record e apresentado por Roberto Carlos. Roberto, uma das coisas boas desse programa foi esse bate-papo com você. É tão difícil encontrar contigo, é tão difícil te ver, porque você está sempre viajando. Então, só o dia dele que me propiciou esta oportunidade de conversar com você francamente. Silvio, muito obrigado. Esse prazer foi todo meu. Nós não vamos começar a rasgar cedo aqui. Mas de uma certa forma também, você é um cara muito cheio de compromisso e também não é fácil ver você, não, a não ser no seu programa. Durante muitos anos, Silvio Santos gravou marchinhas carnavalescas. Na década de 70, atuou também como locutor. Gravou várias coletâneas de disco de histórias infantis. Posteriormente, os discos foram relançados em CD, obtendo notável sucesso. Foi radialista da sua mocidade até a década de 80, abandonando paulatinamente essa carreira em função da profissão de apresentador. Em 71, Silvio Santos fez uma das capas de revistas mais polêmicas da história da imprensa brasileira. Nessa época, a revista Melodias, que cobria o mundo dos artistas, estava com dificuldades financeiras. Plácido Manaia Nunes, criador do Troféu Imprensa, passou a comandar a publicação. Silvio Santos aceitou que colocassem na capa uma fotomontagem dele completamente careca. A revista alcançou uma vendagem histórica e conseguiu sair da crise. Santos. Carlos Alberto. Personalidade do ano. Muito obrigado. Melhor animador de televisão. Muito obrigado. Governador do estado. Agora, muito obrigado. A gente dá 3 e só recebe 1, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. Foi também a partir de 71 que o Troféu Imprensa passou a ser exibido dentro do programa Silvio Santos. Foi nesse mesmo ano que o contrato de Silvio com a Globo terminou. Na época, diretores da emissora queriam mudar sua imagem popular e estipularam outras bases no novo contrato, o que não agradou a Silvio. Por causa disso, o apresentador sentia ainda mais a necessidade de ter uma emissora de televisão em São Paulo. Até que, em um certo dia, o apresentador recebeu um telefonema de Roberto Marinho, dizendo que gostava de seu programa e queria que ele continuasse em sua emissora. Silvio assinou outro contrato de 5 anos com a Rede Globo. Não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Em outubro de 75, Silvio Santos venceu a concorrência para a concessão do Canal 11 no Rio de Janeiro. A assinatura do contrato para o canal aconteceu 2 meses depois, em 22 de dezembro, data oficial do nascimento da TVS, o antecessor do SBT. Nesse momento está no ar a TVS, Canal 4 de São Paulo. Incrível mesmo é ter transmitido ao vivo a assinatura da própria concessão. Fato inédito na história das comunicações. 6 anos depois, o então presidente João Figueiredo divulgou que Silvio Santos havia ganho a concessão de 4 canais. Nascia assim oficialmente o Sistema Brasileiro de Televisão. Um dos desejos do senhor ministro das Comunicações era que o Canal 11 fosse instalado rapidamente. E este desejo era uma necessidade minha e de toda uma classe. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros que vou pagar em 5 anos. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os diretores das 2 empresas deram risada. Ao longo das décadas de 80 e 90, Silvio se dedicou especialmente à consolidação e expansão do SBT. Mas nos anos 2000, voltou a se aventurar em novas áreas. Mais para frente nasceria a Jequiti Cosméticos e o Hotel Sofitel Jequitimar Guarujá. Hotel Jequitimar Guarujá, o seu momento de ser feliz.
Silvio Santos enfrentou momentos difíceis no final de 87. Um sério problema em suas cordas vocais deixou o apresentador rouco. Silvio viajou para os Estados Unidos, onde fez diversos exames. No começo do ano seguinte, após algumas semanas afastado da televisão, Silvio voltou em um programa especial. No show de calouros, jurados, pessoas do auditório e telespectadores entrevistaram o apresentador. Todos ficaram emocionados durante as 3 horas de programa. Todas estas vitórias eu devo à comunicação. E às vezes eu sou convidado para ir numa escola ou para ir num clube para falar de comunicação. Eu não aceito convite porque eu não sei o que é comunicação. Eu não posso explicar o que é comunicação. Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. No início de 88, Silvio Santos foi convidado a se candidatar à Prefeitura de São Paulo, mas acabou não aceitando. No ano seguinte, o apresentador recebeu um outro convite político, dessa vez para tentar a eleição à presidência da República. Mas a inexistência legal do partido e o exercício patronal dentro de uma rede de televisão o impediram de se candidatar. Não é mais candidato à presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de cassar o registro do PMB, o partido que cedeu a legenda para a candidatura do empresário. Em 1990, foi a vez de convidarem Silvio para se candidatar ao governo do estado de São Paulo, mas o apresentador desistiu. Em diversas pesquisas com intenção de votos, Silvio Santos apareceria na frente de todos os outros possíveis candidatos. Em 89, a Record, que também era de Silvio Santos, junto com a família Machado de Carvalho, estava em uma grande crise financeira e a um passo da falência. Assim, ofertaram a emissora para Edir Macedo, que comprou e até hoje está à frente da Rede Record. Eu fiz questão de vender, até porque eu não poderia ficar com mais estações do que eu já tinha. Com o dinheiro que eu fiquei recebido dele, do Edir, foi uma importância que eu não vou dizer agora, porque não vale a pena. Eu mandei fazer um prédio. Eu falei, bom, esse dinheiro eu vou ter que gastar em algum lugar. Então eu fiz um prédio ali na Bela Vista, onde era o Banco Pan-Americano, mas exatamente por essa razão. Vou pegar esse dinheiro que é a minha parte, que a outra parte era da família Carvalho, né? Eu peguei o meu dinheiro da minha parte, fiz um prédio ali, e o prédio está lá até hoje. Se ele dissesse para mim, eu vou comprar a Record para fazer a minha Igreja Universal do Reino de Deus, eu também não ia entender nada, que eu não sabia nem que era igreja, nem que era universal, nem que era reino, nem que era Deus. Então, para mim, olha, para mim era um... Em 69, o grupo Silvio Santos assumiu o controle acionário da Real Sul, uma empresa que já estava no mercado desde 63 na região de São Caetano do Sul, e se transformaria em Baú Financeira. Em 90, recebeu autorização para atuar como banco e passou a ser chamado de Banco Pan-Americano. 2 décadas depois, Silvio Santos foi surpreendido quando o Banco Central o informou que o Pan-Americano estava com um rombo de mais de 2 bilhões de reais. A fim de enfrentar a situação, Silvio empenhou todos os seus bens, inclusive o SBT, para conseguir financiamento e saldar a dívida. O Pan-Americano foi vendido ao BTG Pactual no começo de 2011. A Jequiti também não está mais à venda, as lojas do Crediário do Baú não estão mais à venda, a única coisa que foi vendida foi o banco. Em 2001, Silvio Santos teve que enfrentar um dos momentos mais tensos de sua vida. Sua filha Patrícia Bravanel foi sequestrada na porta de casa. Depois de alguns dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi liberada. Dias depois, o sequestrador voltou à casa e manteve reféns Silvio e toda a família. Ele estava com 2 armas muito carregadas, ele estava tranquilo, absolutamente tranquilo e convencido de que ele, com 22 anos de idade, nunca foi preso, não queria entrar numa penitenciária, ele só sairia de lá se o governador garantisse de que ele não morreria ao sair da minha casa, e se o governador não fosse, eu tenho certeza, não é um palpite, eu tenho certeza que ele me mataria e ele, antes de morrer, ele mataria 4 ou 5, porque ele é
incrivelmente rápido. O bandido que morreria meses depois na cadeia só se entregou com a chegada do governador Geraldo Alckmin. Na época, o próprio Silvio falou sobre o ocorrido. Agora, outra pergunta que me fazem, mas escuta aqui, por que você chamou o governador do estado? O que foi que houve? Ah, é claro, o Fernando, o sequestrador, ficaram perto de mim dizendo, eu quero o Alckmin, eu quero o Alckmin, eu quero o Alckmin. Eu pensei que ele queria o Alckmin, também o Alckmin, ó. Balança o coração, essa divertida, colorida de emoção. Seja vendendo canetas ou títulos de capitalização, seja produzindo pequenos esquetes como A Câmera Escondida, ou produções com dezenas de atores, eis Silvio Santos, um homem atemporal, que encanta plateias, que foi de camelô a milionário e hoje distribui dinheiro para seu público. Realizou e realiza sonhos, e agora mais do que nunca, sem papas na língua. Na internet, dando beijinho no rapaz. O que é isso? Você é homem ou o que você não é? Selinho Silvio Santos, até você já deu no Gilberto Gil no Teleton. Isso não quer dizer nada. Mas eu virei depois de velho. Ai. Eu saí do armário depois de velho. Você tá... Acabou o cabelo. O cabelo não, ainda tem um pouco, mas tem que pintar. Dentadura? Postiça, claro. Sexo? Não existe mais. Não sei para que eu tô vivendo, eu não sei. Tô vivendo para fazer roda-roda. Este é e sempre será Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quanto vale o show? Vamos abrir as portas da esperança. Lombardi quais serão os prêmios para o meus fregueses, Lombardi? Isto é incrível. Qual é a música, maestro? Posso perguntar? Vai ou não vai? Ui, 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 ui. Pergunta que vale R$1 milhão. É dinheiro ou não é?